Que tristeza, vou voltar agora. Volta, volta. Alô, Michel, Dani, Ricarte. Gente, caiu assim de uma maneira. Oi, pessoal, que bom que vocês estão voltando aos pouquinhos. É um pouco essas interrupções, assim, tem um pouco disso também, né, do momento de agora, assim. Vou esperar o pessoal reentrar aqui. Mas caiu que tombou. Ai, vamos chamar Tati. Caiu legal, Débora, caiu mesmo. Live que a live cai mesmo, né, Dani? Deu. É isso aí. Questão de tecnologia, é isso. Mas estamos voltando aos pouquinhos. O pessoal está entrando de novo, que legal. Ai, que massa. Tati, Oi, vou passar para ti. tá. Eu estava aqui tentando separar umas. Ainda me dei conta, eu separei imagens de trabalhos da Trisha Brown para a gente ter de referência, né? E aí tu falou no Uhum. Leaning Do It, devia ter separado porque a gente já conversou tanto sobre ele, né? E não achei, assim, de cara uma imagem, eu não estou no computador, eu estou no celular. Mas tem uma coisa semelhante a Leaning Do It aqui, semelhante apenas, não é o mesmo problema. Mas aqui tem uma foto que talvez possa ilustrar o mesmo tipo de problema que a gente está falando. Esse trabalho é o Astral Convertible, eu acho, é um trabalho dos anos 90. Esses Uhum. dois bailarinos, Diane Maiden e Will Swanson, eu tive a sorte de poder estudar com eles, os Astral Convertible de 89. Eu tive a sorte de poder estudar com eles bastante durante os anos de 99 e 2000 lá na Trisha Brown Company. E bom, e a Uhum. Xanda então me pediu para a gente falar sobre a importância dessa experiência de um trabalho coreográfico como forma de pesquisa, como forma de conhecimento, e de a gente tentar trazer mais à luz a importância de um conhecimento que é corporificado, que é uma questão tão importante para a gente na dança, para entender a dança, para legitimar o campo da dança e também para sacudir, né, o edifício do conhecimento, que vem ciscando essas questões, e a dança está aí vivendo essas questões e com tanto para contribuir, né? Uhum. Então a Xanda me chamou para a gente falar sobre essa experiência, porque no Coreolab vocês estão experimentando isso, né? E também falou, né, me explicou que essas lives têm a ver com a gente discutir a pandemia. E eu achei super legal, porque eu vinha com um tema latente mesmo, querendo escrever exatamente sobre o que a gente pode discutir aqui. O que o trabalho de uma artista como a Trisha Brown e da geração dela, e da geração da Ana Halprin e dela, Ana Halprin anterior, Ana Halprin que agora acabou de comemorar 100 anos de idade, viva 100 e na anos. ativa, gente, Sim. tá? Incrível, né? Uma grande artista, uma revolucionária. Enfim, o que a geração da Ana Halprin nos diz sobre o corpo, o que a geração da Trisha Brown nos diz sobre o corpo, e que a gente tem tanto a aprender e segue processando o que elas estão dizendo. E o que isso tem a ver com uma coisa que acho que tem se discutido muito, que é a possibilidade de se estar dançando, ou de se estar com o corpo, onde quer que ele seja requerido, nesse lugar de mediação online, né? Eu acho que, então eu vinha querendo escrever sobre isso, eu tive ó, Elo, É. eu tive a oportunidade de discutir isso com a Deia Spolaor, que tem todo um trabalho pedagógico online, né? Uhum. Mas isso me direcionou para essa vontade de escrever especificamente o que os trabalhos dessas pessoas nos ajudam a enxergar sobre o corpo. O que existe na Uhum. forma de coreografar que nos traz uma dimensão que às vezes a gente fica muito
sem ferramenta para discutir, eu acho. E é para isso que estamos aqui, né, Xanda? E talvez Sim. a gente desenhou essa ideia de talvez tu falar um pouco sobre a experiência desses early works, chamam os trabalhos iniciais da primeira etapa da vida da Trisha Brown, que o pessoal está experimentando no CoreoLab. São trabalhos, é uma coisa muito. A Xanda falou em tarefas, são especificamente, são literalmente tarefas de movimento, e esse conceito, essa ferramenta, ela é fundamental para a gente entender tudo que a gente está discutindo aqui. A noção de tarefa, quando eu estudei em Nova York, a Cibele estava lá junto e vivemos essas coisas todas juntas. Eu estou falando aqui da Cibele Sastre e diz Que tá aí. o termo tarefa, faz coreografias como task-like choreographies, coreografias à maneira de tarefas, era um conceito disseminado. E aí eu me lembro que eu vim para cá, daí a gente foi dançar um trabalho do Elcio Rossini, foi performar um trabalho do Elcio Rossini, eu e a Cibele. E ele nos perguntou, eu quero saber mais sobre essa noção de tarefa, onde eu posso pesquisar? E ele depois fez uma tese inteira sobre isso, está online a tese dele, é maravilhosa, é uma tese artística com uma produção poética decorrente, né? Que é o centro da pesquisa é a produção poética, a produção artística. Uhum. Otávio Augusto, O Otávio lembrança Augusto de dizendo trabalhos do Ivan. Lembrança de que ti, massa. saudade tua. Muita saudade tua. Foi tão bom o nosso encontro já faz tanto tempo, né? E essa vivência toda faz tanto tempo que foi antes dessa experiência lá em Nova York, que foi na virada do milênio. A experiência de Nova York foi na virada. Acho que a Tati está se recuperando ali, ou eu não estou pegando ela agora. Me deem um joinha se vocês me escutam, ou se é só ela que trancou, ou se nós duas trancamos. Acho. Vamos ver se vai voltar. Trancou um pouquinho, Tati. Trancou um pouquinho, tu estava falando, a Tati, tu estava falando da virada do milênio ali, que foi esse momento em que tu foi lá para Trisha Brown estudar. Será, será que eu acho que ela está trancada ali? Vamos ver. Tento entrar de novo. Voltou. Tá. De onde será que eu deveria Tá dando retomar? uma trancadinha em ti, Tati. Será que eu tento entrar de Tu estava novo? falando. Acho que sim, acho que pode ser. Tá, então eu vou sair e tu me entra de novo, pode ser? Tá, isso aí. Então, enquanto a Tati está entrando novamente, eu podia falar um pouquinho mais sobre essa ideia nossa do CoreoLab, essa pesquisa que a gente está fazendo, né? Então, o CoreoLab é um projeto que aqui na UFPEL a gente chama de projeto unificado, que envolve pesquisa, ensina e extensão. Tem essas três dimensões, assim. Então, eu estou falando um pouquinho do CoreoLab, do que a gente estava fazendo, e aí tu volta Vai com fundo. a coisa, a questão do teu estudo lá. E como eu falei, a nossa investigação toda, ela está em torno dessa nomenclatura dança contemporânea. Entender no corpo o que é, o que é isso e o que pode vir a ser isso também, né? E por que chamada. E então que a nossa proposta, né, uma das nossas propostas, além de organizar jam sessions, além de pesquisar, a gente fez um outro trabalho que foi pesquisar o que os festivais de dança chamam, dizem, qual é a definição deles de dança contemporânea, pesquisa bibliográfica e tal. A outra ideia é fazer isso que eu chamo de conhecimento encarnado ou corporificado,
passar por essas questões nos nossos corpos, né? E ver, perceber por onde, ter essa dimensão na pesquisa que vem de um conhecimento que é da prática, né? Que é da pesquisa guiada pela prática. Então, isso é essencial ali no nosso trabalho, né? Então, falar de dança contemporânea e de dança não só a partir de uma perspectiva teórica, mas alimentada por uma perspectiva prática. E para isso foi importante, está sendo importante, e agora com uma pausa em função desse período, mas está sendo importante esse viver essas tarefas, né? E a gente foi na Trisha Brown exatamente pelo pioneirismo do trabalho dela, que eu acho que a Tati pode falar sobre isso agora, de como ela foi pioneira nesse pensar a dança dessa forma e como ela também oferece a ideia de tarefa, ela é muito didática também, né? Então ela se torna uma indicação muito acessível para a gente que quer pesquisar isso. Né? Ela está lá, ela está na internet, está dentro do site dela, a tarefa é assim, assim, assim. E é um convite para a gente vivê-la também. E isso Isso é muito importante. que foi muito importante ali no trabalho. E que a gente abraçou, assim, nós do projeto abraçamos. Não, vamos fazer isso. Então a gente fez, além dos Leaning Duets, a gente fez os sticks, que é aquele do sarrafo, a gente fez o figure eight, e a gente tá nessa, esse aqui, e vendo isso. E a grande questão para nós ali no Leaning Duet, que foi muito importante, foi isso. Assim, primeiro a questão da falha, né? Não sabemos fazer. Não é uma coisa dada, isso é uma coisa que não se sabe fazer. Não existia ali nenhum tipo de corpo hierarquizado, eu posso dizer assim. Não existia o corpo da professora, da aluna e da mestranda, da mestre. A gente estava ali, as três envolvidas naquela tarefa e tentando viver aquilo e entender aquilo nos nossos corpos, encarnar aquilo, né? E foi muito complicado de fazer. E é uma tarefa que só se resolveu depois dessa ligação com a Tati, em que ela nos apontou, o Leaning Duet está na relação, tá? Entre as duas coisas. Ele não está o peso em um ou no outro, mas como tu também deixa esse peso ir para a tangente, assim. Não me lembro se foram exatamente essas palavras que tu disse, Tati, mas foi por aí que a gente foi, assim, tá? Então, como que a gente vai operar aqui? E foi ali que a gente se encontrou, deixando o peso ir para o universo, né? Não segurar mais na gente, deixar o peso voar, ir para outra direção que a gente até então não tinha experimentado no corpo, não dessa forma. E foi um grande achado, assim. Nós ficamos muito felizes. E também tem outra questão ali que é muito importante. Quando a gente vai fazer novamente, sim, a gente já sabe por onde, mas de novo tem que aprender. E com cada pessoa tem que de novo aprender. E o que é isso, Tati? Me ajuda a olhar. Então, é uma questão de. E é um conceito. Eu estou falando conceito, mas não é uma palavra que é suficiente, mas é um jeito de olhar muito específico e muito rico. Na medida que tu desvenda ele não para de operar. Uhum. Significa o quê? Eu vou pegar a figura ali e mostrar de novo. Depois eu falo, então, sobre a questão da tarefa e da Anna Halprin, mas vamos ficar nisso aí que tu falou agora. Tá. Quando tu disse, a gente volta e tem que aprender de novo, porque convoca um jeito, uma paisagem tônica. Esse termo paisagem tônica, ele vem lá do Hubert Godard, que é um bailarino, terapeuta corporal francês, que né, ele fez esse termo a partir do Laban. Significa que todo mundo tem um jeito de estar no mundo, uma relação corporal que está no mundo, que fala da nossa maneira tônica de estar, da nossa musculatura, e que informa o jeito que a gente percebe o mundo. Eu estou no mundo percebendo ele por causa do jeito que eu me porto no mundo. Então, quando a gente está lá no Leaning Duet, a gente está com uma coisa tão desafiada, parece uma tarefa tão banal, e é quase incontornável, né, Xanda? Ela é dificílima. Uhum. Ela é banal e dificílima, e tu só consegue quando tu entrega o peso
para vários vetores. Qual termo? Paisagem tônica. A Cibele me corrige se é esse mesmo termo. Xanda deve também saber. Do Hubert Godard, eu vou pôr aqui o nome dele. Hubert Godard. Tem 2 entrevistas dele em português para ler na Percevejo e não me lembro onde. Percevejo. É. Então, está convocado uma maneira inteira de estar. Então, é um aprendizado muito lento. Não é só imitar uma forma, não é só fazer aquela forma. Tu não vai despencar com o teu par se tu entregar o teu peso em várias direções. E não é uma tarefa simples entregar o peso. É uma Não. tarefa dificílima, depende de comandos muito instintivos sobre tu permitir estar em relação com o outro, permitir vulnerabilidade, permitir o peso. Eu acho que a gente tem que experimentar uma coisa, que eu tenho 2 ideias de experiência para a gente fazer. A Eba. gente estava querendo se ensaiar em direção a uma live experiência dança, né, Xanda? E eu estou aqui com 2 ideias para todo mundo fazer. Mas eu vou tentar mostrar mais ou menos como é que é esse... Vamos tentar nós duas, Xanda. Eu tenho espaço para mostrar aqui. Eu não sei como é que é o teu espaço. Tá Para o bem. pessoal entender que movimento é esse, tá? Eu não vou conseguir porque eu não tenho uma dupla. Quer dizer, eu vou chamar minha mini dupla aqui. Violeta, vem cá. Eu vou chamar o jarrão, peraí. Isso, eu preciso de uma partner aqui, Violeta. Boa. Vem cá um pouquinho. Eu preciso mostrar um movimento e tu vai ser meu par. Que legal. Sim. Ó, Vem cá, vamos fazer aqui. é importante o pessoal ver. Parece tão banal e é tão complicado. Jarrão, oi, Jarrão. Vai lá. Será que aqui a gente... Ó, vamos lá bem para trás, tá? O trabalho consiste... O trabalho da Trisha Brown, acho que ele é de 1970, 71, por aí. Ele era feito na rua. Ele foi estreado, é muito legal, porque o trabalho... ela usa alguns dispositivos das artes visuais e fala estreia na rua tal, na data tal. Foi na rua Worcester, que é uma rua do Greenwich Village. Enfim, tem coisas históricas engraçadas aí no meio. Então era para todo mundo experimentar, não era para a companhia fazer, era para quem quisesse fazer isso na rua, assim como o pessoal do Coreolab está fazendo, tá? E quem é meu aluno provavelmente viu a gente fazendo lá ai, gente, me esqueci. Lá no campus da agronomia, lá na feira científica aquela. Todo mundo viu. Não ouvi. Onde que vocês fizeram? Quem fez na agronomia? A gente, eu, a Rejanete e a Júlia. Nós fizemos e quem é meu aluno viu a gente fazendo. É legal depois disponibilizar nos comentários, né, Xanda? O que se trata, então, da gente ficar com o seu par encostado pé com pé e soltar o peso para o lado, se pendurar para lá, retinho, assim. Só que com a Violeta aqui vai ser bem complicado, tá? Porque é muito difícil mesmo. A gente consegue, eu consigo fazer isso com a Violeta, mas a gente precisa de bastante estudo para fazer. Estudo quer dizer experimenta aqui, experimenta lá. Ficar agora, ó, vocês estão vendo que esse pé aqui significa não usar esse pé para apoiar. Eu vou te derrubar agora. Vai ter teu peso bem para lá, bem cair um monte de teu peso, um caído também. Ó, aqui, ó. Tá? É isso aqui, caminhar assim. Caminhar inclinado, as 2 pessoas inclinadas. Assim. Pezinho com pezinho. Celo, vem cá que eu vou. Tu me permite só mostrar a figura? Tá. Enfim, chances já não sabem, vou mostrar aí. Olha lá. Aqui, porque o que a gente tem que negociar de peso é bem mais crítico aqui, tá? Eu e a Violetinha. Olha eu roubando na Ali, só que ali, ó. Estão vendo que o pé direito do jarrão tá ali para a direita. E ele teria que colocar juntos, 2 pés juntos e a dupla caminhar assim, pé ante pé, um pé encostado no outro. E é dificílimo fazer isso. Obrigada, minha partner. Aí, é essa figura, gente, tá? É essa figura e caminhar para frente. Só que o que acontece? A dupla fica despencando para um lado ou outro.
E a gente vê os vídeos da época, o pessoal despenca horrores também. Sim. Mas é possível caminhar longamente desse jeito. E isso é o trabalho. Então, esse é o trabalho dela, essa é a coreografia dela. Então, ela está lá no... Obrigada, Jarrão! Ele falou, saiu rápido. Está lá no... A Está lá Marissa fala, nos early works dela, os trabalhos sim, primeiros, né? Os trabalhos cedo. Eu não sei traduzir early, assim. sim, os primeiros. Mas a Marissa está falando ali, preciosa essa relação construída, eu e outro, que para mim é exatamente o que rola ali, assim. Nessa pesquisa que eu fiz no meu doutorado, né, eu estudei muito a ideia do solo, né? O solo como uma possibilidade de Sim. sempre estar em colaboração, de a gente não buscar o solo como uma expressão do eu, mas esse eu que está sempre relacionado, que é sempre dependendo nessa relação de interdependência com o outro, né? E que eu acho que o trabalho da Trisha, esses principalmente, né? Principalmente não, mas esse é assim, ou isso está operando no corpo ou ele não acontece. Ou tu realmente está nessa relação verdadeiramente de um corpo que está se relacionando não somente consigo, mas com o espaço, com a gravidade, com tudo, ele não acontece. E isso que é muito importante, e isso que eu aprendi muito fazendo ele também. E é uma disposição, o que a Xanda falou antes, assim, é uma disposição radical. Cada vez que tu vai para ele de novo, tu tem que convocar coisas que são contra-intuitivas na tua maneira de estar no corpo. Sim. Né? E vão variar de pessoa para pessoa, porque a capacidade de cada um de entregar seu peso para a gravidade, para o espaço, para o outro, é completamente variável e única. Né? Mas a gente, para estar ali, tem que estar assim. Peraí, onde eu estou travando? Onde eu estou segurando? Onde eu não permito abrir mão do controle? E isso é fundamental. E aí a gente tem já 3 conceitos aí se interconectando. Agora eu me perdi um pouco. Peraí, que veio muita coisa na cabeça. Tem essa... isso de que é numa relação, não é em si, é numa relação com o outro e é numa relação com o espaço sempre. Não se trata de uma dança individual nunca, mesmo que tu faça um solo, que é o que a Xanda já falou. A noção, então, dessa tarefa. O que são as coreografias dela? Eu não vi essa palavra no contexto dela, mas hoje em dia ela é bastante usada, eu acho que ela serve muito bem. O diálogo sobre as impressões, quando cada um acessa e sente a subjetividade própria e do outro. É uma movimentação humana de fato. Sim, eu acho muito bom isso aí que tu disse. Onde eu estou interferindo na relação com a gravidade? Essa é a pergunta que tu atualiza. Então, cada vez que tu vai fazer o trabalho, tu tá atualizando essa pergunta. Não é só não é só forma. É o tal do não é só forma, mas é pura forma. O termo que eu ia usar agora, é um dispositivo. A coreografia dela são dispositivos para te colocar off balance. Isso é um termo muito Trisha Brown. Daí dos pós-modernos, eu acho que assim a pessoa que trabalhou a ideia do off balance foi ela e o Steve Paxton na improvisação de contato também. O off balance é essa ideia de coreografias onde eu nunca tô realmente sobre os meus 2 pés, tá? Então, eu vou aqui. Eu queria só fazer uma marcação aqui, Tati, que eu gosto sempre de falar, quando falo em off-balance, porque eu acho que tem algumas pessoas do teatro também e tal. O off-balance é diferente, eu considero ele diferente da ideia de equilíbrio precário ou equilíbrio de luxo que traz lá o Eugênio Barba e a antropologia teatral. O off-balance tem uma relação que eu tô caindo, eu tô me entregando. Eu não estou me sustentando nessa relação luxuosa, mas eu estou brincando de me sustentar e não me sustentar. Eu estou jogando com ela o tempo inteiro, assim. Então, nesse sentido, ela se aproxima muito mais. Eu vou usar essa referência, mas se aproxima muito mais da capoeira do que os personagens da comédia dell'arte.
por Eu exemplo. acho, O que se eu acho. sabe deles, né, gente? Também tem isso, assim, Sim, talvez seja né? uma concepção que seja limitada nesse sentido. Mas eu acho que tem essa relação, assim, de estar sempre jogando com essa, com a relação com a gravidade, que é o que as meninas estão dizendo aqui, sim, balance of balance, sim, Xanda, sim, Elo, da Elo e da Cibele, que legal. Diga aí, Tati, continua, off balance. Tarefa. Tá, relação. Sim, eu acho que tu falou super bem, porque, na verdade, aí. Ai, gente, é tanta coisa. Ela tá lidando. Aí agora já desdobra em dois temas. Ah, balance. Assim, então, a coisa do release, eu quero falar depois essa palavra mágica aí. E Uhum. a coisa do off-balance. Bom, na verdade, o que que acontece? O trabalho dela, ele está. A gente precisa entender o trabalho dela numa rede de artistas. E numa coisa que virou uma rede de fazer. Tem um circuito internacionalizado de dança que é todo, bebe muito nessas maneiras de fazer. E o trabalho dela existe em relação aos contemporâneos dela, e existe em relação ao trabalho do Merce Cunningham, e existe em relação ao trabalho da Anna Halprin, e ao contexto que havia naquela cidade. E do tipo de pesquisa que estava acontecendo ali, e também em São Francisco, onde morava a Anna Halprin. Mas assim, tu não consegue entender ela como um gênio isolado, não. Ela é um trabalho a mais numa rede de trabalhos. Isso é importante para entender o quê? Que eles são eles são a geração, a Anna Halprin, são os artistas que decidiram, que passaram a usar a exploração anatômica, a exploração, quando se está falando de exploração, é a experimentação do próprio corpo e das estruturas anatômicas, fisiológicas, perceptivas do corpo humano como material de investigação e como material pedagógico e técnico, tá? É essa geração que criou a, a possibilidade da gente fazer aulas de. A gente hoje chama de educação somática, mas isso é capítulo para outra live. Aulas de vários métodos de consciência corporal como maneira de se constituir como bailarino. Só que o Celo começou a ouvir a live ali, eu tô ouvindo a minha voz. Celo, tu pode ouvir em outro lugar, por favor, que eu fiquei meio estranha aqui. Obrigada. Que bom que você está ouvindo. Então, isso de para fazer esses trabalhos, para dançar o trabalho dela, tu não tem que fazer aula de Trisha Brown, não existe aula de Trisha Brown. Existe uma rede que ocupa, se a gente pensar na cidade de Nova York, ocupa essa instituição chamada Movement Research, onde várias pessoas dão aula em direção a essa mesma maneira de pensar o corpo. E professores de dança e não de dança, que vão ter formação e experiência com técnica Alexander, e a gente está com o Michel e a Elo aí online. Michel, professor de técnica Alexander, Luxo. e a Elo em formação, para podem nos fazer contribuições. Mas o pessoal do Body Mind Centering, pessoal do. Sabe que Feldenkrais eu não encontrei, não tropecei em Feldenkrais lá na época, mas Feldenkrais é muito importante na comunidade de dança também. Yoga, Aikido é uma técnica, né? Uma luta, uma arte marcial japonesa que é fundamental na constituição da improvisação de contato do Steve Paxton, né? Então, o que aconteceu? Os bailarinos começaram a fazer essas aulas que não são de dança, mas são aulas para tu entender o que acontece com o teu corpo, para tu perceber quais são os teus hábitos motores que constituem o teu corpo em relação à gravidade. Uhum. E aí é tanta coisa que sai disso, né? E aí, o que a gente vai ver? Essa imagem do off-balance, ela não é só uma imagem coreográfica que a gente vê lá no Leaning Duet, que tem duas pessoas assim, né? Duas pessoas assim, elas estão off-balance, duas pessoas fora do eixo. A ideia de off-balance vai estar lá no corpo, técnica Alexander, que compreende, daí de novo,
que compreende que a posição ereta não é... A posição ereta não é sobre uma cabeça, em cima de um ombro, em cima de um quadril, em cima dos pés, e aqui eu estou estável. Não. A nossa condição de bípedes, ela só existe porque a gente está... A nossa condição anatômica é off-balance. Né? A gente começa a perceber a importância de uma permanente queda da nossa cabeça para cima e para frente, né, Michel e Elô? Uma permanente condição da nossa cabeça ter mais peso na frente do que atrás da coluna para que a gente possa caminhar. A possibilidade de eu ter um corpo com todas as minhas articulações móveis. A possibilidade de eu lançar o meu peso não só para frente quando caminho, mas para trás, para os lados, em todas as direções. Então a gente vai estudando, fazendo esse tipo de aula e vai percebendo que esse off-balance é uma condição constante. A gente não caminharia se tivéssemos em perfeito equilíbrio. A gente não sairia, a gravidade iria vencer a gente. Tá? Então isso traz uma outra ideia, que é essa frase me vem, eu acho que essa frase... Marley! Essa frase, eu acho que é da Mônica Dantas, a continuidade do corpo dançante. Quando a gente pensa na geração deles e fala de um corpo cotidiano, de movimentos simples, pedestres e cotidianos, a gente também está falando de uma relação com a sua própria corporeidade. Para dançar um Leaning Duet, e se tu quer transformar isso na tua maneira de fazer dança e quer aprender com essas obras e entender como dançar as obras dela, tu começa a compreender que esse é um investimento cotidiano, permanente, 24 horas por dia. A todo momento tu tem como entender como tu tá distribuindo o teu peso, como tu tá permitindo que o teu peso se entregue em todas as direções. Né? Então também é por aí que eles borram essa ideia de cotidiano na dança e começam a desmanchar a ideia de um corpo especializado para dançar. O que não quer dizer abrir mão de um corpo sofisticado e trabalhado e pensado e criado para dançar. Mas eles suspendem muitas categorias. Por exemplo, então, ela propôs essas obras lá em 60, 70 para qualquer pessoa que quisesse experimentar. E tá lá, tá, como disse a Xanda, as instruções estão lá no site, é uma tarefa que qualquer um pode tentar realizar. E o investimento para dançar isso vai se renovar a cada vez. E quando tu terminar de fazer o Leaning Duet, tu vai conseguir continuar descobrindo. Mas espera aí, o meu quadril solta para onde? Quando eu caminho. A minha cabeça solta para onde? As minhas costas. E começa a virar uma pergunta que invade o cotidiano. Então, esse off-balance, como a Xanda falava, não é sobre um corpo extra-cotidiano. Eu acho importante essa relação com os conceitos do Eugênio Barba, por exemplo. É uma coisa de explodir a noção de cotidiano e obra. É de entender como que a gente é na constituição do nosso corpo desde o momento que, sei lá, né, pessoal que estuda mesmo de o que acontece quando tu tá dentro da barriga da tua mãe. Isso vai constituir a tua possibilidade de dança. Todas as relações que atravessam na constituição da tua corporeidade não bailarino, esse é o material para as danças deles. Agora eu acho que eu fiquei muito teórica, sabe? Vamos lá. Tá. Diga, Xanda. Não, eu fiquei pensando assim, ó, tem duas coisas que eu fiquei pensando, tá? Que são importantes. Uma é esses mal entendidos em relação ao trabalho da Trisha, né? Que um deles tu mencionou agora, de que não existe um corpo sofisticado. É sofisticado. É super, né? Então esse seria um dos mal entendidos, de que o corpo não se sofistica. Eu acho que essa é a grande questão, se sofistica de outras maneiras, né? E com outras ideias, outras intenções, outros conceitos. Num outro paradigma. Outro paradigma. E aí, e como isso, dentro de uma outra visão de dança, como isso entra em conflito, né? E eu acho que é uma das coisas que a gente conversou também durante a semana, é como isso é mal entendido porque não é corporificado. Entende? Porque não é mal entendido porque não se passou, não se fez esse trabalho de então vamos tentar fazer, vamos investigar, vamos ser curiosos em relação a esse novo paradigma que está se apresentando e vamos experimentá-los
no corpo. E não só como uma formulação teórica, indo no que a gente, né, no campo, aliás, Cibele diz o corpo como campo de investigação. E investigar no corpo, o que é isso que ela está falando, né? Então, acho que um mal-entendido vem muito em relação a isso, da falta de curiosidade em experimentar. Né? E aí bloqueia diretamente, se invalida uma nova proposta, uma nova experiência, que é o que ela estava, né? Ela e essa a rede toda de artistas estavam propondo, assim, que é uma nova experiência de dança. Tá, isso é uma coisa que outros mal entendidos, Tati. Bah. Tantos. Mas isso acho que a gente pode se demorar um pouco na ideia de corpo sofisticado ou não, né? O que acontece? Tem esse conceito que é super atribuído, conectado a eles, a geração da Judson Church, a geração da Trisha Brown dos anos 60, que é a ideia do corpo democrático, que é uma ideia fantástica e super necessária. Então, se eu estou falando que a minha coreografia não passa de uma tarefa que eu posso pegar lá no site e fazer, qual é o requisito para fazê-la? Nenhum. Tá? Por outro lado, a gente entra naquele dispositivo e ele nos puxa o tapete. E aí a gente começa a ver que, não, peraí, tem um monte de coisa para eu aprender aqui. O que está em jogo aqui? E o que é apaixonante em aprender a obra dela é justamente a gente começa a ver o que é. Ah, release, sim, Cibele, sim, essa é outra coisa que a gente pode discutir. Soltar não é abandonar. E como é que eu passo a ser bailarino? E isso é uma coisa que, assim, eu tenho muita clareza que eu fiz isso na minha vida. Eu passo a ser bailarino porque eu começo a investigar os meus hábitos posturais. E não porque eu tô treinando a perfeição. É muito. Olha, falta linguagem para dizer isso. Mas se trata de conseguir chegar numa forma precisa por desistência, por abrir mão do controle em direção com uma noção mais ampla de controle, talvez, ou mais interconectada de controle, talvez mais, a gente pode usar um termo bem atual, mais ecológica do que é estar agindo no mundo, do que assim, eu vou dominar, eu todo dia eu vou repetir, vou repetir esse passo e eu vou ficar musculoso e vou conseguir dominar esse passo. A coreografia dela bota isso assim, mas espatifa no chão. Quebra com um martelinho, tá? Essa possibilidade. Tu pode pegar um bailarino. Eu vou pegar o pobre do balé, apanha tanto nessa história. Vou pegar um cara, então, super treinado em outra técnica de dança moderna, que não vai conseguir fazer o Leaning Duet, mesmo tendo feito aula direitinho, todo dia, várias aulas por dia, por 20, 30 anos. Vai ter que passar por uma outra, vai ter que entrar numa outra paisagem. Paisagem Tati, peraí, deixa eu conferir aqui. O povo travou, foi só para a Cibele. Se tá funcionando, me manda um joinha. Deixa eu ver. Porque para mim aqui tá normal, Tati. Para ti tá bem? Para mim tá super bem. Tá. Não sei, o povo não respondeu. Ah, não, já tem os joinhas ali do Vitor. Jarrão tá dando joinha também. Então tá, então vamos continuar. Cibele, sai e entra de novo. Então, Cibele e a Elô conversaram também, estão comentando ali, né, a diferença entre soltar e colapsar. A diferença entre soltar não é abandonar, né? Outro mal entendido, diz a Cibele, que é em relação ao release ali que tu estava falando. Enfim. Isso é importante porque a gente está elaborando agora. Então, assim, Sim. por exemplo, eu vou pegar um exemplo, tá? Na época que eu estudava lá, tinha uma bailarina, todo mundo era gente com um monte de estrada de dança, e que começou, né, e colocou na sua pesquisa uma outra possibilidade de mexer o corpo. Eu acho que eu fiz isso e toda a nossa geração fez isso, sabe? Em dança, ou grande parte dela. Mas se tratava de pessoas vindas da dança, muitos com experiência de balé, de dança moderna. Então, eu não vou dizer, são não bailarinos que dançam. Mas tinha uma bailarina que era oboísta.
e entrou na companhia. Uhum. E ela tinha uma certa condição corporal que permitiu ela estar naquela companhia, e ela era incrível. E ela conseguiu, com não sei que outras experiências ela tinha, mas não se trata exatamente de a, a formação que a gente, né? A gente é de uma geração que cresceu ouvindo que tinha que, tinha que fazer balé para dançar, e eu agradeço o balé até hoje, eu amo e amo, assisto balé toda hora, morro de saudade de fazer aula de balé. Mas quebrar essa ideia de que tu tem que ter passado pelo balé para dançar isso. Mas aí não quer dizer que é isso que a Xanda está dizendo, querendo discutir, não quer dizer que daí pronto, não tem mais aula, não tem mais investigação, não tem mais curiosidade, não tem mais elaboração, não tem mais aprofundamento, não é trabalho. Continua sendo trabalho. E eu diria que é um trabalho muito mais complexo, porque tu começa a ter que ser responsável por aquilo que tu banca como ser bailarino. Tu vai criar outras formas de ser bailarino. Por isso que a dança, essa gente ajudou tanto a ampliar um olhar de dança, nos ajuda a pensar a questão toda multicultural, decolonial, nos ajuda muito a pensar, porque bota uma noção de um corpo serve, outro corpo não serve em xeque. Mas se trata de olhar para isso com muito rigor. Esse trabalho, tu dançar o trabalho dela, então, tu dançar, daí o que é a companhia dela? Né? Uma companhia pequena, com bailarinos que ficam um longo tempo nela. Não tem essa dança uma temporada e sai. Não, tu vê que o cara precisa depurar aquilo. Daí quando tu entra ali no grosso do trabalho dela. É muito específico o trabalho. É assim, Stradivarius, entendeu? Para chegar naquela condição de deixar o teu corpo se abrir em todo o espaço, tu ter um diálogo muito agudo de onde tu tá trancando o teu movimento, onde tu não tá deixando entregar teu peso. Anos e anos de investimento nisso. E anos de sofisticação. E para fazer coisas super, super difíceis. Super técnicas, super virtuosísticas. Eu estava atrás de virtuosismo quando fui estudar lá. E, de fato, assim, minha condição de fazer coisas mais espetaculares aumentou, sabe? Mas numa direção, numa inversão da noção de controle muito radical. Eu vou mostrar uma foto aqui bem espetacular de um trabalho dela. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu acho que esse é mal entendido. Mostra aí, espetacular. Cara, QD. Eu sou ruim de câmera, deixa eu inverter a câmera aqui. Vai procurando. Mas acho que, Tati, aproveitando esse ensejo, acho que tu fala, né, do espetacular, acho que esse é outro mal entendido em relação ao trabalho dela, de que o trabalho Aqui, dela, ó. os bailarinos não se mexem. Ah, não, pelo contrário, é um trabalho super, super aéreo, super leve, super dinâmico, é, super, até assim, ao longo dos anos 70 ela foi constituindo uma maneira de dançar, que estudem, por favor, porque tudo que todo mundo está dançando está ali, sabe? O que a gente chama de dança contemporânea está tudo ali, pessoal. Sem off-balance. O off-balance é uma coisa incrível. A finura do off-balance é impressionante, como não consegue adiante, não sai dali, assim. É uma coisa que as pessoas não reproduzem. Mas a gente reproduz as formas coreográficas dela, assim, chega a dar vergonha. Porque o pessoal não sabe que está reproduzindo as obras coreográficas dela. Sabe? A maneira dela de dançar. Faz sentido isso que eu estou falando? Mas Acho então são trabalhos, os trabalhos dela a partir dos anos... Ela foi constituindo uma forma de dançar, assim como tu tem um trabalho dos anos 70, que é aquela tarefa, ela foi constituindo através de vários trabalhos, ela foi constituindo uma maneira de dançar que está sempre colocando o corpo em off-balance, tá? Então, quem já dançou assim... Tá dançando Trisha Brown. adoro. Tá dançando Trisha Brown, tá? E não é só ela. A gente precisa pensar que é uma geração de pessoas contribuindo umas com as outras, tá? Mas, cara, a gente acaba dançando muito isso aqui na dança contemporânea, mas isso aqui já é outro departamento, sabe? Mas então, essa coisa de uma dança em que eu não vou fazer tudo para a direita, tudo para a esquerda, metade de cima do corpo, metade de baixo, não.
Eu estou lançando os meus membros em várias direções e precipitando o meu peso. Então, ela chegou nessa forma coreográfica e começou a fazer vários trabalhos, principalmente a partir de um solo dela incrível de 75, depois tem o primeiro trabalho dela para palco, que é de 78, ou seja, é uma carreira que começou em 62, e em 78 fez o primeiro trabalho para palco, que é o Glacial Decoy, que comenta o palco de uma maneira incrível, que daí já é altamente coreográfico. Eu estudei essa coreografia, eu lembro de um pequeno pedacinho. Ah, enfim. Ai, que linda, E é Tati! super coreográfico, é super coreográfico. E assim, ó, gente, eu tô improvisando em cima de um tema, mas é assim, ó, se trata de um material altamente coreografado. É isso, depois disso, depois disso, depois disso, depois disso, tá? Pá, mini dedo aqui, e cada ângulo que ela coreografa vai importando. Sim. É a coreografia. É como se fossem 1000 mini leading duets. Leading duet é dueto inclinado. É como se ela estivesse nos dando vários leading duets por segundo. Ah, agora lembrei. E assim, ó, essa coisa de pensar um corpo super múltiplo, um corpo que não é baseado num centro. Esse braço importa tanto quanto essa pequena cabeça, como uma pequena torção de mão para decidir uma nova direção. Então tem essa noção muito dinâmica no espaço. É um trabalho muito aéreo, muito móvel. Só que é assim, ó, daí o que acontece? Aí. Tá, o povo tá bem louco, Tati. Deixa eu te falar. Oi? O povo, a gente enlouqueceu aqui, tá? Tu tava dançando, Tá. a gente ficou bem louco, assim. A galera Depois eu tá quero ver os comentários. maravilhosa. Saudade dessa sofisticação de movimento. A Tudo. Cibele manda, os povos, minha bailarina preferida. Oh, E Marley. maravilhosa, que maravilhosa mesmo, né? Deu saudade, Neloa, enfim. E Tati, o que é isso que a gente vê quando tu faz dá essa palhinha? É essa radicalidade, entende? Sabe? De verdadeiramente estar ali Cheer. nessas questões que são específicas, parece, da Triste, mas que é isso, é uma outra forma de mover. Muito sofisticada, assim, É a muito Cibele comentou ali, sofisticada. muito rara também. E é raro, tem, assim, o que que a gente tá aqui hoje fazendo, nós duas, né, Xanda, e com essa, com plateia ainda, mas tentando com todo mundo, Paula, Não, olha, tá muito fofo. destrinchar, tem muita coisa, assim, e são anos de pedagogia, né? Cibele, a gente tá aí desde 2000, Cibele desde 99, eu de 2001, aqui por Porto Alegre, principalmente, divulgando, nós e outras pessoas, a Tânia Bauman, mas é um trabalho longo e a gente sabe que tem tanto a esmiuçar para entender o que tem de específico, que a gente não está falando de extracotidiano, por exemplo, está Uhum. falando de corpo democrático, sim, mas também de sofisticação. Como é que eu posso pensar essas duas coisas juntas? E Sim. não dizer que eu não trabalho mais, que eu não pesquiso mais, que eu não tenho mais curiosidade. Que é soltar sem colapsar, que é o que a Elô está ali nos convocando para falar. É. É muita coisa. Assim, é como se a gente estivesse falando de um outro paradigma, onde Sim. essas duplas não operam mais. Eu fiz uma breve oficina lá em Londres com a Sarah Wook, que é uma das transmissoras do Trio A, da Ivone Bryan. Ela não E é conhecia. exatamente isso que tu tá falando, assim. Tipo, a gente nessa oficina, a gente tipo, aprendeu nem um minuto do trabalho, entende? Porque é muito específico. É esse braço que vai para trás, mas como que ele vai para trás? De onde que ele parte? De onde que tu aí vai parar e vai fazer essa pausa? E sempre em relação, não é a forma. É Mas sempre em relação. E como está em relação? Porque tu tem que. Ó, duas coisas bem
técnicas, bem específicas, porque tu precisa convocar que os vetores do teu corpo vão para o espaço. Então, é um trabalho de alta sintonia interna, de fechar os olhos, deitar no chão, deixar cair a poeira do corpo, ganhar o peso por 2, 3, 4 horas e achar a maneira de levantar, sempre em relação ao espaço. Significa fechar os olhos, sentir o peso e já entender que os teus ossos, a tua consciência os teus ossos estão indo para o espaço, os sons estão vindo lá de longe e tudo isso interfere na maneira como a minha musculatura está. Tá? Mas então é em relação, tanto por isso, porque tu tá com o outro e porque tu tá em relação a ti um dia depois do outro, que é isso que tu falou, Xanda. É o leaning duet um dia, é o dueto inclinado um dia, é o dueto inclinado outro dia. Com outra atenção, outras preocupações, outros perrengues que tu passou e tudo isso vai aparecer lá. E já é outro corpo. Tu não vai, isso é uma coisa super importante, tu nunca vai encontrar o mesmo corpo um dia depois do outro. Que isso tem a ver com relação também. Sim. Porque Isso daí não é só falácia, né? Isso a gente vive. a gente vive. a gente Quando daí vive. experimenta o braço vindo para cá, ou, né, depois o triar a gente fala um pouquinho. Quando eu levo meu braço aqui hoje, aprendi essa forma. Peraí, agora tem que deixar ele cair. Isso é uma coisa, amanhã vai ser outra. Por isso a noção de tarefa. A tarefa está nesse dispositivo. A forma é um dispositivo. A relação que esse movimento me bota em relação à gravidade. Outro exemplo que me veio aqui bem facinho. Alguém escreveu grande ali, a Paula Ferreira. Deixa eu te falar. A Dani Ricarte, ela tinha mandado essa pergunta sobre o corpo padronizado, né? O corpo dessa pandemia e tal. Ela coloca esse comentário, né? Saiu de um corpo padronizado eleito como um corpo de trabalho, né? Não, sair de um corpo padronizado eleito para um corpo trabalho. Então, eu acho que esse é a questão e o desafio ali. É isso aí, Dani. Linda elaboração. Um corpo trabalho. Uma palavra que a gente usa bastante aqui, devir, né? Sempre por ser inventado. Teve a Maria também falou ali, isso no virtual, vamos ali daqui a pouco para isso. Não, nós temos que daqui a pouco. E aí o Paul pergunta, e como essa compreensão faz pensar todo mover em qualquer outra técnica? Não necessariamente aplicar, mas como isso sofistica qualquer dança. Sim, e tu é o mesmo corpo, a capacidade de tu levar isso para os outros trabalhos é fabulosa. É assim, a pergunta que que o meu trabalho dela instaura, ele me municiou para me pensar as minhas coreografias, que não são assim, são outra coisa. Isso acontece, tem uma produtividade neles como escola que tá aí, não para de florescer. Que é pergunta sobre é uma pergunta muito ampla sobre teu corpo. Sim. Ai. Duas questões que a gente chegou. Uma tu já esboçou, assim, que eu acho bem importante, que como isso pode nos ajudar, então, que a Dani fala ali de novo, né, de sair desse corpo padrão, e talvez nos ajude a pensar uma possibilidade descolonial na dança. Queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. E aí, depois, para a gente falar um pouquinho e é isso agora, nesse momento em que a gente está criando outras formas de relação, outras formas de se relacionar. Não outras, mas essas que se intensificam nesse momento. Exato, que a Maria ali perguntou isso tudo no virtual, Isso. como é que fica, né? Que é Como um é que pouco fica? para isso que a gente veio aqui. Só vou dar um exemplinho, que eu fiquei ali levantando o braço, tá? A gente fica falando esse corpo-relação, o dispositivo, o off-balance. Isso é uma coisa legal de todo mundo. Quem quiser experimentar já, eu ia propor, mas enfim, fica a sugestão. Por exemplo, tá? Onde está meu peso? Eu sinto que eu dou uma leve oscilada. Se eu fechar os meus olhos, eu vou sentir muito mais osciladas. Se eu fechar meus olhos, pensar quanto eu posso soltar o meu peso, eu vou descobrir muitas mais oscilações. Se eu fizer isso por 5, 10, 15, 20 minutos, eu vou descobrir muitas oscilações. Então, essa ideia, esse corpo já tá off balance, tá? E aí, faz isso tudo e depois experimenta. Gente,
Se eu começo a fazer isso aqui, vocês vão ver a pressão toda que faz para o teu corpo compensar essa posição e não cair no chão, tá? Só levantar esse braço o que tem de informação aqui, o que isso já mostra, essa ideia de que o corpo está expandindo em todas as direções, é fantástico. E se tu experimentar isso por longo tempo, eu vou usar uma palavra meditativamente, talvez, e gosto dessa palavra, mas eu acho que ela talvez possa dar uma luz para algumas pessoas. Tu vai ver tudo o que acontece, como nós somos off-balance, e como é importante tu botar um braço aqui, que vai ser outra coreografia se tu botar o braço aqui, ou subir ele por aqui. São desafios completamente diferentes. E o trabalho coreográfico dela é sobre isso. Mas então, voltamos para as perguntas. É que veio esse exemplo, eu acho que seria... Então, o que é fazer a aula disso? É deitar no chão, gente, eu sinto muito. É fazer lento. Não é só deitar no chão, tá? E agora eu pensei no Michel e na Elo e a técnica Alexander, é sentar, levantar, tá? Mas é fazer lentamente. É ter uma atenção da pele para dentro e do fora, passando pela tua percepção. Beli tá falando, comentando como experimentar isso ao longo do tempo e manter a relação com a forma. Ela botou um ponto de exclamação. Não sei se ela está afirmando ou se ela está nos perguntando. Se ela está te perguntando. Deitar no chão sem abandonar a tarefa de atenção sobre si. Sem abandonar a tarefa, não é sobre se abandonar, não é sobre ir dormir. É descobrir, opa, tô dormindo, opa, tá acontecendo isso. Ah, quando eu faço isso acontece, tudo vira material de trabalho. Né? O contato com as tuas imagens, que vem muito forte, o contato com as tuas emoções fica muito evidente. É muito material. E a forma, como manter o contato com a forma? Bom, aí eu vou falar de novo do trabalho dela. Eu acho que o trabalho dela tem uma maestria de forma. Essas decisões coreográficas de para onde eu coloco um membro, a cabeça, um queixo, é estritamente desenhado. E a Xanda, então, fez workshop com... Como é o nome da pessoa do Triwá que te ensinou o Triwá? Como? Sarah Buki. Sarah Tá. Buki. É uma australiana que foi aprender... Sim, tem pessoas autorizadas para ensinar os Sim, Triwá. sim, ela é uma delas, das autorizadas para transmitir o 308. Eu aprendi com as Clarinda McLeod e com a própria Ivone Reiner. E Olha a gente dançou na Judson e tal. E também ali tu vê que ela não tem a questão do off-balance, mas sim, são escolhas coreográficas muito, muito, muito precisas. Muito específico. Não importa o ângulozinho da mão que ela faz lá uma hora assim. Importa se está na altura do Cristo ilíaca, importa se está na altura do muito peito. Isso, o que eu percebo também é isso, que aí vai voltar esse ponto da, talvez, decolonial, não sei. Mas é isso, de que o centro está no corpo todo e inclusive fora de ti. Inclusive né? fora de ti. E isso eu senti muito aprendendo ali, que nunca está nessa ideia aqui do self aqui, do eu aqui, ou do eu aqui. De que era sempre chamando, né? E o que é isso? Tati, a gente tem 1 minuto. Não, vamos fazer assim, ó, gente. A Cibele disse ali ó, que aquela pergunta, aquilo era uma pergunta, tá? Como não desistir da forma, acho que tu já respondeu. Né? Desistir da forma, como, né? Manter a relação com a forma, acho que tu já respondeu. Era interrogação. E é sobre voltar sempre a ela, em relação. A Lu E não Paludo ter tá ela aqui como também. A galera, Centro de Dança Flávia Silveira também está dizendo sentir o fluxo perceptivo. A Marisa diz assim, sobre aplicação tem um ranço desse termo, pois cada gênero objeto tem suas especificidades e precisamos estar atentos para a escuta de cada corpo. O que ele nos diz, o diálogo é desafio diário. Isso é uma grande questão. Sim. O Paul diz estar presente da pele para dentro. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu gostaria de continuar essa conversa. Eu disse para vocês que achava que ia mais de 1 hora. Então vamos continuar, Tati? Tu tem fôlego, pessoal? Fôlego, eu super tenho. A Lu disse ali, gravem, salvem a live. Tu tá salvando todas, né? Eu espero que sim, gente. Eu tô fazendo todo o esforço. Eu quero dizer isso antes de fechar essa live.
Eu tenho uma bolsista que é maravilhosa, que chama Júlia Garcia, e ela é a responsável por organizar tudo que a gente está fazendo, inclusive me auxiliar a não excluir as lives. Aham. Então, ela é maravilhosa. E ela